Graça e paz, irmãos e irmãs. Meu nome é Welles Pereira. Seja bem-vindo aqui ao canal Minuto de Fé. Quero pedir a vocês que assistam o nosso vídeo até o final. Comente, compartilhe, deixe o seu joinha, deixe aí a sua opinião para nos ajudar a fazer esse trabalho. Que os nossos vídeos são todos baseados na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. São palavras do Espírito Santo diretamente para o seu coração, para a sua vida. Hoje quero deixar mais uma mensagem aqui da palavra de Deus, que com certeza vai estar te ajudando, ou para você, ou para os seus conhecidos, seus parentes, seus amigos. Você pode estar compartilhando os nossos vídeos, que são sempre edificados na palavra do Senhor. Hoje quero estar deixando uma passagem que se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 9. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9, está escrito na palavra: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu quero destacar nesse vídeo, nessa mensagem, o que está escrito especificamente aí no versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui nessa mensagem, nós vamos observar, e eu vou estar deixando mais algumas passagens da Bíblia que falam sobre esse mesmo assunto, que hoje em dia, nos tempos atuais, a ciência, a modernidade, o homem em si, tem tentado fazer outros seres humanos presas suas, através dos ensinamentos atuais, através da ciência, através do modernismo, e não segundo a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão se iludindo com as coisas que a ciência tenta explicar, ou que muitas vezes teologias e vários ensinamentos que saem da palavra de Deus e tentam colocar Deus de lado, tentam tirar de Deus a glória pela criação, pelo cuidado que Deus tem na vida de cada um. Então eu quero mostrar um pouco aqui o que a palavra de Deus fala sobre isso. Primeiro vou deixar um comentário aqui, porque aqui nessa passagem, Paulo nos adverte a vigiar contra todas as filosofias, religiões e tradições que destacam a importância do homem à parte de Deus e de sua revelação escrita. Hoje, uma das maiores ameaças teológicas contra o cristianismo bíblico é o humanismo secular, que se tornou a filosofia de base e a religião aceita em quase toda a educação secular, e é o ponto de vista aprovado na maior parte dos meios de comunicação e diversão no mundo inteiro. Então, hoje em dia, esses ensinos, eles têm tentado desviar as pessoas para uma realidade que não é a realidade de Deus. Querem tirar de Deus a glória de todas as coisas. Em primeiro lugar, o que ensina a filosofia do humanismo? Vou deixar um pouco aqui para vocês. Ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas que resultou de um processo evolutivo.
Rejeita a crença num Deus pessoal e infinito e nega ser a Bíblia a revelação inspirada de Deus à raça humana. Afirma que não existe conhecimento à parte das descobertas feitas pelo homem e que a razão humana determina a ética apropriada para a sociedade, fazendo do ser humano a autoridade máxima neste particular. Procura modificar ou melhorar o comportamento humano mediante educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. Crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes, que lhes dá prazer ou que parece bom para a sociedade, de acordo com os alvos estabelecidos por seus líderes. Deste modo, os valores e moralidades bíblicos são rejeitados. Considera que a autorrealização do homem, sua autossatisfação e seu prazer são o sumo bem da vida. Sustenta que as pessoas devem aprender a lidar com a morte e com as dificuldades da vida sem crer em Deus ou depender dele. A filosofia do humanismo começou com Satanás e é uma expressão da sua mentira, de que o homem pode ser igual a Deus. Lá em Gênesis 3, no versículo 5, Satanás ali tenta colocar isso na cabeça de Eva e de Adão, essa mentira de que o homem pode ser independente de Deus. As Escrituras identificam os humanistas como os que mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, como está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, que está escrito. Então, para finalizar, todos os dirigentes, pastores e pais cristãos devem envidar seus máximos esforços em proteger seus filhos da doutrinação humanista, desmascarando-lhes os erros e instilando nas mentes deles um desprezo santo pela sua influência destrutiva. Então, aqui na palavra de Deus, nós vamos ver alguns versículos em que somos orientados a confiar em Deus, a buscar a Deus, a ter em nossa mente que é Deus que criou todas as coisas e é Ele que cuida de tudo, e é Ele que está no controle de todas as coisas, é o Senhor, e não a inteligência humana, não o esforço humano. Primeiro eu vou deixar uma passagem que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, do 20 ao 32. Romanos, capítulo 1, versículo 20 ao 32. Está escrito assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza,
homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, todo esse mal, todo esse costume maligno, o homem adquiriu, porque desprezou o ensino de Deus, porque se afastou de Deus. Então Deus permitiu que essas coisas fossem inculcadas na mente e no coração do ser humano. Porque é isso que o homem quer, então é isso que ele vai ter. Mas Deus está pronto para mudar a situação, desde que haja um arrependimento, uma mudança de vida da parte de cada um que pratica essas coisas que está escrito aqui na palavra de Deus. Quero deixar também no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Também você pode estar acompanhando para você ver o que a palavra de Deus fala sobre esses ensinos seculares. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Vou ler para vocês. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós precisamos buscar o conhecimento em Deus, em Cristo Jesus, e não o conhecimento secular, o conhecimento mundano, essas filosofias que procuram tirar de Deus a honra de tudo aquilo que Ele criou, a glória pela sua grandeza, seu grande poder. Acompanhe também lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 10, o que a Escritura Sagrada diz sobre essa passagem que eu li para vocês, lá em Colossenses 2,8. Lá está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então vamos ler aí 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 10. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. No versículo 10 está escrito: tu, porém,
eu e você. Aqui, Paulo está escrito a Timóteo, mas também a cada um de nós. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Essas coisas que nós devemos buscar do Senhor, conhecimento, buscar amor, buscar conhecimento em Deus, na sua palavra, e não nos ensinos seculares, como eu já disse aqui. Quero deixar também o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Está escrito assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então nós não podemos confiar no ensino de pessoas que são escravas do pecado, pessoas que já estão presas no pecado e usam de palavras mentirosas para te conduzir, para te prender nos seus ensinamentos, prender naquilo que não é de Deus. Então nós devemos ficar atentos com essas coisas e buscar em todo tempo conhecimento no Senhor. Para finalizar, eu quero deixar no livro de Judas, o que está escrito no livro de Judas, é o último livro lá, antes de Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada. E logo depois de Judas vem o livro de Apocalipse, lá no finalzinho. Então, Judas, eu vou estar lendo. É apenas um livro, apenas um capítulo. Vou estar lendo do capítulo 4, do versículo 4, perdão, até o versículo 20, do 4 ao 20. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quando a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos e de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos desses cordeiros, desses vestidos, esses lobos em pele de cordeiro. Buscai ao Senhor em todo tempo, buscai conhecer ao Senhor, para você não ir pelo caminho do erro, da maldade, que tantos sábios mundanos, tantos sábios seculares têm tentado colocar na sua mente, que você é totalmente independente, que você não tem que seguir a um Deus. Mentira de Satanás. O Deus que te criou é aquele que cuida de você, que te levanta, que te dá sabedoria, que te dá inteligência, que te abre os olhos, que te dá o fôlego de vida. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, onde quer que nós estejamos, somos totalmente dependentes de Deus. E através do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos buscar conhecimento através do Espírito Santo e da sua palavra. Então, que esse vídeo, que essa mensagem possa ter aberto um pouco a sua mente, aberto os seus olhos, porque nós estamos aí vivendo dias de muita falsidade, de muita mentira, de muito engano. Então é necessário que nós não esqueçamos que tem um Deus sábio, um Deus que nos conduz, e não devemos andar pelo caminho de ensinos que são contrários à palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.